Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao meu novo canal de Geografia. Esse canal, né, dedicado aí a aulas direcionadas ao Enem, ok? Nessa primeira aula, nós vamos, né, trabalhar aí um conteúdo bastante persistente no Enem, que refere-se a questões ambientais, ou melhor dizendo, sobre impactos ambientais. Esclarecendo para vocês, né, o porquê da escolha desse primeiro tema para essa primeira aula. Primeiro, nas últimas edições, as provas do Enem têm apresentado o quê? Uma parcela de questões que abordam, né, os impactos ambientais resultantes da ação do homem na natureza. Dentre os muitos, né, impactos que podemos citar, a água é um assunto recorrente devido ao quê? A sua grande relevância, ok? Nesta aula, então, né, irei o quê? Irei abordar alguns problemas referentes à problemática da água no mundo e, de forma mais específica, Brasil, ok? Essa aula ela vai ser distribuída em 5 tópicos, ok? Iniciando aí o primeiro tópico, a distribuição da água no planeta, ok? Embora, né, sabemos aí que aproximadamente 71% do planeta seja coberto por água, a distribuição nos países é bastante irregular. Além disso, o volume de água doce na superfície terrestre é pequeno, apenas 2,5% de toda a água disponível no planeta, apenas 2,5% é considerada água doce, aquela água, né, que está acessível ao consumo humano, ok? E olha só esse dado, ok? Desse total que vimos aí, dos 2,5% de toda a água disponível do planeta, somente 0,3% está disponível em rios e lagos, onde pode ser, né, utilizada facilmente pelas sociedades, pela humanidade, ok? Agora, algumas regiões, como é o caso, por exemplo, da América do Sul, Canadá, Rússia, Austrália, possui o quê? Uma elevada quantidade de água disponível por habitantes, enquanto nós temos o Sudeste Asiático, parte expressiva do continente africano. Essas regiões aí possuem o quê? Uma baixa disponibilidade de água per capita, ou seja, uma baixa disponibilidade de água doce por pessoa, ok? E aí podemos, né, também relacionar a questão da distribuição de água no planeta com o saneamento básico, que podemos dizer que é um fator que agrava o quê? A distribuição desse recurso. Segundo o relatório mundial das Nações Unidas sobre o desenvolvimento dos recursos hídricos do ano 2019, só 24% de regiões da África subsaariana contam com serviço seguro de água potável. Já podemos, então, né, identificar uma das causas das altas taxas de mortalidade nessa região, que se refere principalmente, né, à falta de acesso à água de qualidade, onde boa parte da água doce está em péssimas condições. As péssimas condições desse recurso causa aí um alto índice de mortalidade, ok? Segundo ponto, pessoal, que nós podemos, então, trabalhar agora, né, que é bem interessante, é o acesso à água potável e saúde pública, ok? Olha que relação legal, né? De acordo com algumas ONGs, né, a cada 90 segundos, uma criança morre devido a doenças vinculadas ao consumo de água de má qualidade. E em todo o globo, mais de 80% das águas residuais retornam ao meio ambiente sem tratamento. Por isso, né, podemos citar algumas doenças, né, como, por exemplo, a cólera, né, a leptospirose, permanece ainda sendo difundidas,
especialmente em países subdesenvolvidos. Doenças também, por exemplo, no Brasil, né, a dengue, a chikungunya, também estão relacionadas à água. Terceiro ponto, a crise hídrica, ok? Por exemplo, recentemente no Brasil, né, diversos estados do Brasil, principalmente São Paulo, sofreram o quê? Uma grave crise de desabastecimento de água. A crise hídrica, né, no Brasil, ela chamou o quê? Atenção para diversos problemas existentes no nosso território. Eu posso citar aí três problemas que, consequentemente, intensificam essa crise hídrica. Primeiro, a carência de infraestrutura adequada para reaproveitamento e tratamento da água. Segundo, falta de investimentos em obras de reparação do sistema de distribuição. E, em terceiro, a necessidade de setores como a agropecuária, a indústria, o comércio, serviços, de reduzir o consumo de água em suas atividades, principalmente, né, o setor agropecuário, que é o que mais consome, né? Deveria, lógico, aí já algumas técnicas já são existentes, né? Como faltou a palavra agora, né? O gotejamento, né? Já é uma técnica no processo de irrigação, ok? Mas, lógico, fora isso, ainda temos o quê? Alguns outros fatores que podem implicar nesse desabastecimento hídrico, não só no Brasil, mas no mundo. Citando alguns aí para vocês, tá? A destruição de nascentes dos rios, a retirada de matas ciliares, o desmatamento, a urbanização desordenada, infraestrutura precária, além de fenômenos sazonais naturais, citando o El Niño, ok? Que pode, lógico, a presença do El Niño, como é no caso também da Laninha, trazem aí algumas mudanças, né, sazonais em termos de clima, né? Quarto ponto, as enchentes, principalmente nos grandes centros urbanos, né? No Brasil, isso é muito comum, né? As enchentes urbanas são um grande problema para as cidades brasileiras, ok? Em favor da especulação imobiliária e a falta, né, de preparação dos órgãos públicos, as cidades crescem horizontalmente sobre rios e baías. O que eu quero dizer com isso, pessoal? A especulação imobiliária, devido, né, ao grande crescimento urbano, se faz, né, como um dos problemas, né, uma das causas, melhor dizendo, para a expansão da população para as áreas, né, de riscos, como morros e áreas que não são próprias para a ocupação humana, como nascentes de rios, margens de rios, ok? Então, essa expansão urbana, ela traz aí os impactos diretos aos recursos hídricos, ok? Outra questão aí relacionada às enchentes, né? O processo de formação de aterros, a impermeabilização do solo, a destruição de matos ciliares, como já foi citado anteriormente, o assoreamento, o entupimento de galerias fluviais associados, né, com chuvas de alta intensidade, culminam no quê? No extravasamento da água dos rios para as vias públicas, causando transtornos para a vida urbana. Isso é muito presente no nosso país, né, pessoal? É uma realidade nossa, principalmente nos grandes centros urbanos. E não podemos tirar a culpa também da sociedade, né? Quando joga ali uma latinha, quando joga uma garrafa PET, quando joga, né, dejetos aí na rua, que quando chove vai diretamente para os esgotos pluviais, ok? E, por último, nós vamos tratar aí da disputa pela água. Aí é um tema bastante interessante, tá, pessoal? Porque essas disputas, né, essa disputa pela água,
é algo já presente em alguns países que pode culminar aí em intensos conflitos, ou a manutenção de conflitos já existentes, né? Só para vocês terem uma ideia, segundo o relatório da ONU, houve um aumento significativo dos conflitos relacionados à água. De 2000 a 2009, foram registrados 94 conflitos. Entre 2010 e 2018, aumentou para 263 esses conflitos. Ok. Tais conflitos, em geral, tá? Em geral, ok? Estão associados a quê? A mineração, consequentemente, a contaminação de recursos hídricos por empresas de mineração, empresas mineradoras, construção de hidrelétricas e controle de cursos de água em zonas rurais, envolvendo quem? Fazendeiros e comunidades tradicionais. Quais são essas comunidades tradicionais, professor? A gente pode citar duas, principalmente: os indígenas e os ribeirinhos, ok? A diminuição da oferta, né, da água, desse recurso, e o aumento populacional em cidades de países desenvolvidos e subdesenvolvidos são outros aspectos responsáveis pelas disputas, ok? Agora, olha que interessante em termos de geopolítica da água, né, em termos mundo. Alguns conflitos observados são o da Palestina, ok? E a disputa pelo controle do Rio Jordão, né? Lembrando, né, que essa questão voltando aí no tempo, no ano de 1967, né, quando ocorre a Guerra dos Seis Dias, Israel, né, amplia seu território, e um desses territórios que passa a ser ocupado por Israel é a Colinas de Golã, aonde está presente esse recurso hídrico, né, que são os recursos hídricos do Rio Jordão. Então, é uma região estratégica, né? Além disso, temos a questão da Turquia, né, que está envolvida em instabilidade devido ao controle dos rios, né, Tigre e Eufrates. E temos ainda a disputa em relação ao Rio Nilo, cujo acesso é monopolizado, hein, pessoal? Monopolizado por dois países, Egito e Sudão. Mas diversos outros países africanos, como Etiópia, Quênia, Uganda, Ruanda, exigem o quê? Uma nova partilha desse recurso. Ok, pessoal? Então, finalizamos aí, né, a nossa primeira aula, uma aula aí onde discutimos alguns pontos, né, relacionados à problemática da água no planeta, citando 5 pontos aí bem relevantes, né, ao conteúdo. Em primeiro, discutimos aí, né, explicamos a distribuição de água no planeta. Segundo, acesso à água potável e à saúde pública. Em terceiro, a crise hídrica no Brasil, ok? Em quarto, as enchentes, também referentes a Brasil, as principais cidades, grandes centros urbanos do nosso país. E, por último, a disputa pela água, né? Que aí, lógico, existem aí vários fatores, né, que explicam essa disputa. Em termos geopolítico mundial, essa disputa leva, né, a conflitos entre países e a instabilidade em duas grandes áreas do mundo, que é a região do Oriente Médio e a região da África subsaariana. Ok, pessoal? Até a próxima. Estou indo.